Boa tarde. Bruno de Carvalho é acusado de ter cuspido em Carlos Pinho, presidente do Aroca. O Sporting nega a acusação e diz tratar-se de fumo do cigarro eletrónico. 8 dias depois dos incidentes em Alvalade, o Aroca acusa o presidente do Sporting de ter cuspido em Carlos Pinho, presidente do Aroca, e de não disponibilizar a totalidade das imagens do que aconteceu no Sporting Aroca de 6 de novembro. O Sporting nega as acusações e afirma que o que vemos nas imagens é o fumo do cigarro eletrónico de Bruno de Carvalho. O comunicado do Aroca surge depois do comentador da SIC, Rui Gomes da Silva, ter levantado a questão no programa O Dia Seguinte da SIC Notícias. Aquilo que me dá a ideia, já havia outras imagens aumentadas, que se presume que há alguma coisa que sai da boca de Bruno Carvalho e atinge o presidente do Aroca. Pode ser a Águia Vitória, mas como é proibido andar de Ferrari vermelho em Alvalade, presumo que a Águia Vitória também não anda a voar. Refere-se ao momento em que Carlos Pinho se chega. Bruno Carvalho realmente se encontram. Está a ideia que o presidente do Sporting cospe no presidente do Aroca. Se demonstrasse, eu obviamente que condenaria essa atitude. Isto aqui não há fideísmos pessoais. Agora, o que não há também é perda de lucidez analítica. Uma semana depois dos incidentes, a SIC revelou em primeira mão o que se passou no túnel de Alvalade após o Sporting Aroca. A SIC teve acesso a 10 minutos de imagem de 3 câmaras diferentes colocadas numa zona intermédia entre os balneários do Sporting e do Aroca. Imagens não editadas e sem interrupções. É possível ver que o presidente do Aroca toma a iniciativa de confrontar Bruno de Carvalho. As imagens de Alvalade, a que a SIC teve acesso, não têm som. Percebe-se que o ambiente aquece quando Carlos Pinho estica o braço em direção ao presidente do Sporting. Há um primeiro empurrão. André Geraldes, diretor do Sporting, separa os dois presidentes. Bruno de Carvalho é afastado do local. Carlos Pinho é imobilizado neste momento pela ação de um assistente de recinto desportivo, conhecidos no futebol pela sigla ARD. O homem de colete amarelo tenta imobilizar Carlos Pinho sem sucesso. O presidente do Aroca liberta-se e chega mesmo a atingir o ARD usando o braço esquerdo. O momento é captado por uma outra câmara. Apesar do ARD ter colocado os 2 braços no ar, o presidente do Aroca continuou exaltado. Carlos Pinho vira-se depois para o balneário do Aroca e chama alguém. Logo a seguir chegam os jogadores do Aroca, mais tarde a polícia. O presidente do Aroca ainda insiste durante alguns momentos. Chega a projetar-se em direção a um outro ARD de colete laranja. Tem uma garrafa no braço direito. Neste momento, Carlos Pinho foi acalmado por André Santos, ex-jogador do Sporting, atualmente no Aroca. Os incidentes foram presenciados por 2 delegados da Liga de Clubes. No final do encontro, Joel Pinho, filho do presidente e diretor desportivo do Aroca, apresentou a seguinte versão dos factos. O seu presidente, Bruno Carvalho, foi ele que tudo começou, provocou o presidente, tentou agredi-lo, insultou-o, disse coisas que eu não vou dizer aqui, porque vocês merecem mais respeito. O presidente do Sporting Clube de Portugal, Bruno de Carvalho, foi à casa de banho e quando saiu foi insultado e alvo de uma tentativa de agressão por parte do presidente do Aroca. E, naturalmente, aquilo que aconteceu foi que ninguém, em nenhuma circunstância, gosta de ser insultado ou agredido, muito menos na sua própria casa, e, naturalmente, que o presidente do Sporting, aquilo que fez foi limitar-se a perguntar o que é que estava a acontecer, o porquê e a razão de ser destes insultos. Os incidentes no final do Sporting Aroca estão sob a alçada da Comissão de Instrutores da Liga, depois do Conselho de Disciplina da Federação ter instaurado um inquérito. Além deste processo, como a SIC avançou em primeira mão, o Sporting fez uma participação disciplinar do presidente e do diretor desportivo do Aroca à Federação Portuguesa de Futebol, com base nestas imagens do túnel de Alvalade. Bruno de Carvalho reagiu hoje às imagens divulgadas ontem pela SIC. O presidente do Sporting disse que não cuspiu no presidente do Aroca, mas falou na existência do cigarro eletrónico. Não houve absolutamente encontro nenhum com a pessoa que é o presidente do Aroca.
eu tenho que dizer, o meu pai é de Manteigas, é de uma vila pequena, eu tenho pena de facto que Aroca tenha aquele tipo de dirigentes à frente da sua equipe. Acho que não merecia. Não nos encontramos. Podíamos nos ter encontrado e para mim era-me perfeitamente igual encontrar o presidente do Aroca como encontrar um rebanho de ovelhas. Era-me perfeitamente igual e indiferente. Não nos encontramos, portanto não houve tentativa de absolutamente nada, até porque eu não vi o senhor. Dizer que estou perfeitamente calmo perante tudo, porque tenho que o dizer, é verdade dos factos, já o vi, já tive encarado um com um e não tive de facto aquela estupefacção que tive, em primeiro lugar porque me deram educação, em segundo lugar porque só via, e aquilo que eu vi o tempo todo foi cabelos brancos aos saltos de um lado para o outro, e quer queira, quer não. Os meus pais merecem muito mais do que eu esteja sequer a trocar palavras com uma pessoa que tem os cabelos todos brancos, que não é por isso que não existe um vídeo no YouTube onde essa pessoa com os cabelos todos brancos tentou agredir uma grande figura do Sporting, Manuel Fernandes, por exemplo, que me tentou agredir a mim, que agrediu de facto um segurança. Já percebi que o meu cigarro eletrónico irrita as pessoas, mas de facto é uma realidade. Fumo cigarro eletrónico. Também fumo do outro, mas ali dentro não dava muito jeito no balneário. Portanto, acho que estamos... Não fiquei espantado depois de ouvir os comentadores todos ligados, e infelizmente lá vou ter o que falar outra vez no mesmo. Todos os comentadores ligados ao Benfica a falar da história do Cuspe, tinha que aparecer aquele comunicado absolutamente vergonhoso, mentiroso. E primeiro acho que toda a gente já conhece como é que é aquela família. Aquela família sofre daquela doença do pavio curto. Alguma vez alguém acredita, em primeiro lugar, que se houvesse um Cuspe ele não tinha logo referido, em segundo, que estivesse tão calmo, tão estruturado, aquilo foi tudo tão estruturado, tão encenado, tão preparado. Eu acho que ninguém acredita, porque garantidamente que se fosse com o meu pai, eu não estava nem numa sala de conferência de imprensa e muito menos estava calmo, com certeza absoluta. Por isso, eu acho que as pessoas acreditarão naquilo que quiserem. Eu, na minha vida, gosto, aquilo que mais me preocupa é chegar a casa, já disse isto várias vezes, deitar-me na minha almofada e dormir de consciência tranquila. Sinceramente, se não fosse aquela cena ridícula desse Joel Pinho ter ido à sala de conferências do Sporting, para mim era-me perfeitamente igual o que tinha ali acontecido, independentemente de tudo. Tenho pena, é só isto que quero dizer, tenho pena que a Aroca tenha daqueles dirigentes. E espero que a Federação aproveite, porque as queixas são tantas, que eu espero que os dirigentes sejam de facto penalizados. Nesta emissão abrimos também a antena aos nossos telespectadores. Queremos ouvir a sua opinião sobre os incidentes no túnel da Alvalade após o Sporting Aroca de 6 de novembro. Para participar, ligue para os números de telefone 21416-147 ou 21416-148. Tempo agora para a análise. São nossos convidados João Lima Colúnia, advogado especialista em Direito Desportivo e também o comentador da SIC, António Ribeiro Cristóvão. Muito boa tarde aos dois. António, começo por si. Ora, as versões do Sporting e Aroca sobre o que aconteceu naquele 6 de novembro são contraditórias. Isso nós até já sabíamos pelo aquilo que foi dito pelos responsáveis de ambos os clubes no final desse jogo. As imagens que a SIC divulgou ontem até são bastante nítidas, mas valerão 1000 palavras, António? Pois, as posições do Sporting e do Aroca não são de facto coincidentes na maioria das situações registadas naquela noite fatídica de Alvalade. Mas eu queria começar por dizer que é lamentável, e aqui de facto é a palavra que tem um cabimento mais forte, é lamentável que pessoas que andam a vender um produto sejam as primeiras a denegrir esse produto. Portanto, é como que a dizer às pessoas: não comprem o nosso produto porque ele não tem qualidade.
E esse é realmente o primeiro e mais importante aspecto que há a retrair de tudo isto. Porque é inadmissível que presidentes dos dois clubes, um com mais responsabilidades até do que outro, se sujeitem a situações deste tipo que agora estão certamente a correr o mundo e a merecer as críticas mais severas. Claro que o presidente do Sporting alega as suas razões, às vezes num estilo que também não é muito recomendável, como ele ainda hoje de manhã, quando dizia que para ele era completamente indiferente passar por um rebanho de ovelhas ou passar pelo presidente do Arouca. Acho que de facto não fica bem no presidente de um clube, e muito menos num presidente de um clube com o prestígio e a dimensão e a responsabilidade do Sporting. Depois há aqui também algumas invocações que ele faz e que talvez não sejam muito ajustadas, sobretudo àquilo que ele tem dito. Porque quando ele diz, e é verdade, que o presidente do Arouca já teve um caso que envolveu uma grande figura do futebol, Manuel Fernandes, não podemos esquecer que ainda há não muito tempo este mesmo presidente do Sporting dizia que Manuel Fernandes tinha sido o pior funcionário da história do Sporting. Portanto, há aqui uma série de contradições que não tendo a ver com o caso, mas que entram um pouco aqui em jogo pelo choque que provocam, sobretudo nas pessoas. Aquilo que as imagens nos mostram são situações não muito esclarecedoras em determinados casos, como é o caso, por exemplo, daquilo que é chamado de a cuspidela, porque enquanto que de um lado é invocada a ação do presidente do Sporting, mesmo, tendo sendo mesmo uma cuspidela, o presidente do Sporting invoca uma situação diferente, dizendo que é o vapor de um cigarro eletrónico. Claro que há aqui um problema que me parece ser importante em tudo isto, é que as imagens não têm som. E o som ajudaria muito a clarificar algumas das dúvidas que existem neste momento. De qualquer modo, eu creio que há aqui matéria bastante para que o Conselho de Disciplina se debruce sobre este caso e o esmiuce o mais possível. Claro que não vai ser rapidamente o que o vai fazer, porque isto certamente vai implicar ouvir muitas pessoas e esclarecer muitas situações, mas de qualquer modo o que eu penso é que há aqui razões para castigar estes dois dirigentes, tanto o presidente do Arouca como o presidente do Sporting. Talvez mais o presidente do Arouca, porque parece ter sido ele, de facto, aquele que mais prevaricou, chegando inclusive à situação de agredir um segurança, mas de qualquer modo esta é uma situação que atinge os dois, que não dignifica ninguém. Ficamos agora na expectativa de ver o que é que vai acontecer no próximo jogo. Curiosamente, o Arouca volta a jogar em Alvalade, daqui por 15 dias, para a Taça da Liga. Vamos ver o que é que vai acontecer nessa altura. Se os dois presidentes vão de novo para os bancos, se mantêm em bom recato, isso certamente vai haver, digamos que, uma forma de fazer esquecer o que não é fácil, aquilo que aconteceu no passado dia 6. João Lima Cluny, olhando para estas imagens, que acusações é que podem ser imputadas a Bruno de Carvalho e também a Carlos Pinho? Muito boa tarde. Bom, eu diria que, no caso, começando pelo presidente do Arouca, por ser aquele cujos atos parecem ser mais facilmente decifráveis, ou uma agressão verdadeiramente ao assistente de recinto esportivo, ou à ARD, ou caso não se tenha verificado nenhuma agressão ou só uma tentativa de agressão, acho que não é absolutamente claro. Estaríamos aqui num caso de agressão ou tentativa de agressão. No primeiro caso, com uma moldura disciplinar de 2 meses a 2 anos, se for tentativa é reduzida a metade e, portanto, estamos a falar de um mês a 1 ano. No caso de Bruno de Carvalho, eu diria que e repetindo aqui as palavras do Roberto Cristóvão, sem o som é difícil perceber tudo o que ali esteve em causa, mas aquele ato que não sabemos ainda se trata de cuspe, senão eventualmente nunca vamos saber o que foi, mas o ato em si poderá facilmente ser enquadrável num ato grosseiro, num ato que pretende de alguma forma esfolhar a pessoa contrária e, portanto, estaríamos aqui num caso de lesão da honra e reputação dos órgãos, porque não estamos só a falar de palavras, o artigo em causa do regulamento disciplinar não prevê só que esse ato seja feito por palavras, mas também por gestos grosseiros e por atitudes grosseiras. E nesse caso, seja, na minha ótica, seja cuspe, seja o fumo do cigarro eletrónico quando feito diretamente na cara da pessoa em causa, como acho que as imagens demonstram de forma inequívoca, poderíamos também estar aqui numa moldura de 1 mês a 1 ano. Agora, naturalmente, terão que ser analisados diversos factos, como quem iniciou aquela confusão, quais foram as reações de cada uma das partes. Isso é completamente decisivo neste caso. É importante perceber quem começou esta
confusão no túnel da Alvalade. importante... Até é difícil de qualificar. Não, é importante, não para sabermos se houve ou não uma infração de cada uma das partes, mas para, se calhar, decidirmos qual a moldura da sanção que vai ser aplicada, porque, naturalmente, não podemos considerar da mesma forma aquele que toma o primeiro momento, a primeira ação, daquele que reage. E, quer queiramos, quer não, quer dizer, aparentemente, lá está, sem podermos ouvir as palavras e sem sabermos exatamente o que é que explotou aquela situação, parece haver uma das partes que age inicialmente. Depois há muitas outras coisas que podemos discutir, porque é que as pessoas estavam naquele local, porque é que se estavam à espera uma da outra, se não. Há ali algo que fica por explicar e que durante o inquérito e durante a investigação que vai ser feita, porventura se poderá descobrir, mas não há dúvida de que aquele que age em primeiro lugar terá um ato mais facilmente ou mais gravemente sancionável. Dito isto, eu julgo é que ainda falta apurar muita coisa e falta saber muita coisa, nomeadamente aquilo que as entidades oficiais poderão ou não ter observado, como sejam os delegados da Liga que alegadamente estariam presentes. Já voltamos à conversa, mas abrimos também a nossa emissão aos nossos telespectadores e começo por chamar o José Gomes, que nos liga de Odivelas. Muito boa tarde, José Gomes. A sua opinião, por favor. Ora, muito boa tarde. Os meus respeitosos cumprimentos à senhora jornalista, ao senhor doutor advogado e ao jornalista Ribeiro Cristóvão, que já nos conhecemos há um par de anos. Isto é triste, mas há uma coisa que sempre me ensinaram: quem não se sente não é filho de boa gente. Então, se eu estou na minha casa e abro uma porta para que as pessoas circulem à vontade e depois levo com uma tentativa de agressão, porque se repararem nas imagens, ele percorre o corredor até ao fundo para o sítio onde os atletas, como eu agora estou a ver, vão sair. Mas depois volta para trás e é quando se dá o desenlace. É que, ao final de contas, o filho dele não é verdadeiro. Quando deu a conferência de imprensa, esqueceu-se realmente que havia tabaco pelo meio. Porque eu não acredito. Então, se um pai meu fosse agredido e cuspido na cara, minha Nossa Senhora, eu queria, desculpe o termo, sem ofensa, eu lixava-me para a conferência de imprensa e à procura da pessoa que tinha feito isso. O que, ao final de contas, até nem foi. Há coisas que são tão absurdas, porque estes senhores já são os exibuzeiros. Eles já fizeram isso com o Manuel Fernandes. O Ribeiro Cristóvão vai-me perdoar, porque o Sporting defende o Manuel Fernandes, não foi bem como o Ribeiro Cristóvão está a dizer, foi um mau funcionário e agora é um santo. Não. Aqui teve outros contornos, outras formas. Eu, por acaso, não vou estar aqui a falar abertamente do que é que se passou, mas o Manuel Fernandes também não foi assim crucificado como mau funcionário. Ponto final. Em relação a tudo isto, eles fizeram com o Manuel Fernandes. O Rui Costa do clube lá da outra ponta da segunda circular, idem aspas, com o filho do Sr. Carlos Pinho. Agora foi o que se passou. Então, ao final de contas, quem são os malfeitores? Isto tudo porquê? É uma contenda que vem desde o tempo do Iuran, jogador, e do Focobo. Não foi de um, foram dos dois, em que o Aroca não pagou. Combinou, mas não pagou. Consigo quem são todos os malfeitores. É o Bruno Carvalho? Porque será que as pessoas... quando se fala em algo do Sporting, o Bruno Carvalho tem uma publicidade barata, no fundo, como se diz na gíria, de borla, em relação ao nome dele. É uma coisa incrível. Eu que o conheço como os dedos das minhas mãos, ele respeita as pessoas de idade, porque, por exemplo, se comigo é assim, e com o Sr. Carlos Pinho também. José Gomes, muito obrigada pelo seu depoimento neste Opinião Pública. Passamos agora para outro telespectador. Passamos agora para o José Campos, que nos liga de Almeirim. José Campos, muito boa tarde. Olá, muito boa tarde. Estou ali. José Campos, sim, estamos a ouvi-lo.
Olá, boa tarde. É o seguinte, depois de ver tudo o que está a passar, eu acho que independentemente de haver uma cuspidela ou se pode tratar de vapor d'água, o que podemos constatar é que existe inegavelmente um comportamento impróprio da parte do presidente, tanto do Sporting como do Aroca. E, na minha opinião, o que é inequívoco, acho eu, passo a expressão, é que houve uma cuspidela, mas isso é a minha opinião. Acho que, em particular, convém perceber e aceitar esse facto, em primeiro lugar, e a forma como isso aconteceu, apesar de importante, deve ser analisada depois de reconhecer que houve, de facto, um comportamento rude e vergonhoso para ambos os clubes e para o futebol em geral. E isso só por si já merece um castigo, julgo eu. Especialmente quando estão envolvidos dirigentes de clubes de futebol. Acho que é inaceitável e lamentável. E por último, uma palavra aos comentadores afetos ao Sporting, que tiveram em todos os programas de análise que eu vi, pelo menos, com prioridade tentar mostrar que ele deitou vapor d'água e não cuspiu. E o que eu acho é que tanto se deitar o vapor d'água para a cara de uma pessoa ou cuspir, eu acho que é uma falta de respeito, é vergonhoso e acho que é lamentável. E acho que gostaria de deixar a pergunta para o Dr. Ribeiro Cristóvão, cujos comentários eu prezo muito, realmente não seria mais importante analisar que, em primeiro lugar, houve uma falta de respeito de parte a parte, e isso só por si já é o que deve ser analisado depois, de virar tudo o resto, a forma e como tudo passou. Acho que no fundo é. Ficamos então com a sua opinião. Dentro de momentos já vamos colocar precisamente essa questão que nos deixou ao nosso comentador António Ribeiro Cristóvão, mas continuamos a ouvir os nossos telespectadores. Chamo agora a participar neste programa o Paulo Garcia, que nos liga de Lisboa. Muito boa tarde, Paulo. A sua opinião, por favor. Muito boa tarde. Eu sou um ser humano, sou um homem que segue a verdade, simplesmente a verdade. Eu não sou do Sporting, não sou do Aroca e estou-me barimbando até para o futebol, que o futebol não me dá de comer a ninguém. Pelo menos a mim não me dá de comer. Portanto, eu só venho falar para dizer que os telespectadores da SIC, vejo o dia seguinte já há muitos anos e gosto de ver, é o único programa de desporto que eu vejo da SIC, porque os outros canais não quero estar a falar, mas não vejo. Quero dizer aqui que o presidente do Sporting tem antecedentes. Há 3 anos que dispara em tudo quanto é sítio, trata mal as pessoas. Quando ele se diz, aponta para os outros que são mal educados, está-se a rever a ele próprio. Portanto, ele não queira mandar areia para os olhos dos telespectadores. Pode mandar areia para os olhos dos sportinguistas, mas dos telespectadores em geral não. Porque aquilo não é fumo, não é nada. Aquilo é uma cuspidela. Toda a gente vê. Há uma frase que toda a gente conhece que é: cego não é aquele que não vê, é aquele que não quer ver, minha senhora. Isto é a grande verdade. E a grande verdade, pronto, os dois têm a culpa, porque não existe só sempre um culpado. Mas pelo que eu vejo nas imagens, como disse o senhor Guilherme Aguiar ontem, o presidente do Sporting estava impaciente, batia com o pé no chão, andava de um lado para o outro, deitava fumo pela boca. E depois a cuspidela, se vê, é uma cuspidela, não é fumo. Não tentem mandar areia para os olhos, pelo menos para os meus olhos não a mandam. Porque é assim, o presidente do Sporting está mais no futebol. E se ele continuar no futebol, vai acontecer algo de muito grave. Isto envergonha o futebol de quem eu gosto tanto, atualmente já não tanto, porque realmente aqui em Portugal só se fala de arbitragens e fala-se muito pouco de futebol. Por isso, eu já estou a testar o futebol. Vejo no estrangeiro e nem isso. Olha, porque é assim, mentiras, chega de mentiras. Porque o presidente do Sporting foi mal educado. Ele foi mal educado. Estar na presença do presidente do Aroca ou de uma manada de ovelha, desculpe lá, ele não sabe aquilo que diz. Mente com os dentes todos que tem na boca. Este senhor tem que ser banido do futebol. Como disse o filho do presidente do Aroca. Mas eu não estou aqui a ilibar com o presidente do Aroca não tenha algumas culpas que tem. Agora não façam daquilo que o Stuart é assim. Eu fiz um curso de segurança e eu sei aquilo que os seguranças podem fazer e não podem fazer. E os seguranças não podem tocar nas pessoas como aquele ARD que vocês falam
agarrou no presidente do Aroca. Não podem tocar com as mãos das pessoas. Portanto, eu peço à SIC, já falei com as relações públicas 2 ou 3 vezes, para que digam simplesmente a verdade. Aquilo não é fumo eletrónico, é uma mentira do presidente do Sporting, aquilo é uma cuspidela. Não mandem areia para os olhos dos telespectadores. Boa tarde, Fica a sua opinião. Muito boa tarde, Paulo Garcia, e muito obrigada pela sua participação. Vamos agora até ao Porto para ouvirmos o Eduardo de Sousa. Muito boa tarde, Eduardo. Muito boa tarde para a senhora jornalista e os seus 2 convidados. Assim, desde já agradeço terem-me deixado participar no programa. Eu sou vigilante, estou habituado a ver imagens de CCTV, mesmo sem áudio, e pelo que constato nas imagens é que há no início das mesmas um ARD com colete, que salvo erro é o número 130. Eu consigo ver o 30, mas parece-me que é o 130, mais forte, que está a olhar, após a passagem de vários jogadores do Arouca, que está a olhar para a dita casa de banho, onde dizem que é a casa de banho lá do controle antidoping, onde está o presidente do Sporting, que sai logo quando o presidente do Arouca passa. Estaria ele já à espera dele, já para provocá-lo. Sai, cumprimenta o ARD e fica por ali com o Sr. Geraldes. Quando o presidente do Arouca se dirige a ele, o Bruno Carvalho, o que eu vejo, diz a Geraldes: "Velem aí." Ou seja, constato que houve espera, afinal houve espera, para provocar o presidente do Arouca. Eu não estou a dizer que o presidente do Arouca também não tenha culpa, depois na sequência das imagens, não é? Mas vão haver imagens do Bruno Carvalho antes de entrar para obedecer, para verificar se ele teria falado com o ARD, para que o mesmo lhe dissesse quando viria o presidente do Arouca. As imagens que a SIC dá desde o início, o meu comentário é esse. É sim, tiveram os 2 mal, mas não iliba o seu Bruno Carvalho ele estava ali e estava à espera de alguma coisa. E é só o meu comentário sobre as imagens que são facultadas, não é, na televisão, é o que eu vejo. Muito obrigada, Eduardo de Sousa, pela sua participação. Chamamos também o Paulo Lopes, que nos liga de Lisboa. Muito boa tarde, Paulo. Muito boa tarde e boa tarde aí ao painel na SIC. É a primeira vez que participo num programa destes e gostava de comentar as imagens que são aí apresentadas, apenas cingindo-me aos factos que são visíveis. E o primeiro facto que é visível é ver-se o presidente do Arouca vindo do fundo do corredor de braços no ar a esbracejar. Eu presumo que ele, ao ouvir a esbracejar, de certeza que não vinha a dizer: "Olá Bruno, como estás? Há tanto tempo que não te via." Portanto, certamente não era isso que ele vinha a dizer. Portanto, aí temos provocação número 1. Depois, em relação à cuspidela, não é? Pode-se dizer que foi cuspidela, pode-se dizer que foi o fumo do Bruno de Carvalho, seja lá o que for. Ninguém consegue dizer com toda a certeza se foi cuspidela ou não. Agora, o que me espanta é como é que os dirigentes do Arouca, nomeadamente o filho do presidente do Arouca, que foi tão diligente e tão célebre a vir à sala de imprensa, dizer que tinha sido agredido, uma coisa tão grave como uma cuspidela, não tenha dito nada. Só se a cuspidela esteve a pairar no ar durante toda a semana e só agora é que chegou à cara do presidente do Arouca. Isto não faz sentido. Agora, há um facto que esse é indesmentível. Há uma agressão que é bem visível nestas imagens. E a agressão que é bem visível nestas imagens é a agressão do presidente do Arouca ao Stuart. Essa é indesmentível. Esse é um facto que ninguém pode desmentir, porque se vê ele a agredir o Stuart. E essa é uma agressão. Depois, deixem-me dizer que o presidente do Arouca tem antecedentes e com vários dirigentes e de vários clubes. Mas eu gostava agora aqui de mudar um bocado a agulha relativamente ao Sr. Ribeiro Cristóvão, porque sempre que há uma oportunidade do Sr. Ribeiro Cristóvão dizer mal do Sr. Bruno Carvalho, não perde uma oportunidade.
E eu sei que causa alguma ausia ao Sr. Ribeiro Cristóvão o facto do Bruno Carvalho ser presidente do Sporting. Pronto. Não estão lá os seus amigos, antigos dirigentes do Sporting, que durante muito tempo dilapidaram o património do clube. Essa referência ao Manuel Fernandes, quem se tem que sentir ofendido é o Manuel Fernandes. E se o Manuel Fernandes já relevou tudo aquilo que já tinha sido dito antes, não é agora o Sr. Ribeiro Cristóvão que vem dizer que o Manuel Fernandes está ofendido com o Sr. Bruno Carvalho. Eu sei que custa a muita gente e muita gente diz que o Bruno Carvalho está a mais no futebol. Mas quem pode tirar o Bruno Carvalho do futebol em Portugal são os sócios do Sporting. Não são os sócios dos outros clubes que se sentem incomodados, não são os senhores Ribeiro Cristóvão deste país. Quem pode tirar o Bruno Carvalho do futebol em Portugal são os sócios do Sporting. E enquanto os sócios do Sporting quiserem que o Bruno Carvalho lá esteja, têm que o gramar. E eu até estou à vontade para falar nisso, porque eu nem sequer votei em Bruno Carvalho. Muito boa tarde e obrigado. Muito boa tarde, Paulo Lopes. Muito obrigada pela sua participação. Chamamos também o António Martins, que nos liga de Torres Novas. Muito boa tarde, António. António Martins, não sei se me está a ouvir. Estou a participar agora sim. Concurso destes. Estou. Sim, agora estamos a ouvi-lo, António Martins. Bem-vindo ao programa. Ok, boa tarde. Obrigado pela oportunidade que vocês estão a dar. Boa tarde a você e aos seus dois colegas aí do lado. Isto é lamentável estar a acontecer, o que está a acontecer. Primeiro, falam aí do Bruno Carvalho, que não faz nada, isto ou outro. Mas primeiro, ele está a fumar como diz que está a fumar. Ok, tudo bem. E quando vem o presidente do Aroca a levantar o braço, já está o Bruno Carvalho a dizer umas palavrinhas ao presidente do Aroca, não é? É evidente que o presidente do Aroca manifesta-se, não é? Há ali uma troca de palavras. Se há cuspidela ou não há, isso a mim não me interessa. Agora o que eu vejo é que é assim, é inadmissível acontecer uma coisa destas. Inadmissível mesmo. Tanto um presidente como o outro. E este Bruno Carvalho não está a fazer nadinha, só está a criar uma má imagem ao futebol, e principalmente a um clube que é o Sporting. Eu não sou sportinguista, mas ao Sporting, só está a caber do Sporting, mais nada. E acho que estas duas pessoas deviam ser penalizadas, né? Tem que se tomar medidas nisto tudo, porque ao fim e ao cabo, e sabe o que é que me fez-me lembrar? O mercado aqui da zona. É mesmo, é o mercado. E pronto, olha, o futebol é isto, olha, está uma imagem minha. Peço imensa desculpa, olha, obrigado pela atenção. Obrigada a nós, António Martins. Reste uma boa tarde. Seguimos agora em direto até Aroca, ao encontro do repórter da SIC, Miguel Torrão. Muito boa tarde. Que comentários se fazem por aí às imagens conhecidas ontem? Muito boa tarde. De facto, as pessoas aqui em Aroca viram as imagens, reviram as imagens, continuam a assistir ao debate à volta das imagens no túnel do Sporting, mas não querem tecer qualquer comentário. O Aroca fez saber que vai manter-se calado sobre o assunto. Os aroquenses parecem alinhar com o clube e apenas falam em off. Não querem gravar, não querem participar no direto, têm opinião formada sobre o que aconteceu, mas não querem gravar nem tampouco entrar neste direto aqui em Aroca. As pessoas estão atentas ao que se está a falar e preferem dizer que vão aguardar pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol e saber qual é o verdito final sobre este caso que a SIC em exclusivo apresentou ontem à noite, as imagens que mostram o incidente entre o presidente do Sporting e o presidente do Aroca. Silêncio total à volta deste assunto, pelo menos por agora aqui em Aroca. Ficamos então com o silêncio dos aroquenses em relação a este caso, que conheceu um novo capítulo ontem com a revelação das imagens. Ficamos agora em estúdio. João Lima Cluny, houve pelo menos 2 telespectadores, o Paulo Lopes e também o José Gomes, que falaram da omissão da cuspidela, chamemos-lhe assim, ainda que com algum custo, por parte de Joel Pinho, diretor desportivo do Aroca, quando se dirigiu aos jornalistas no final do encontro para fazer aquela declaração em que tece várias acusações ao presidente do Sporting, Bruno de Carvalho. O facto dele não ter referido que houve esse momento é relevante ou não?
Bom, eu diria que é absolutamente irrelevante. Poderá ser, a única coisa que poderá ter relevância nessa parte é do ponto de vista da credibilidade das afirmações proferidas após conferência de imprensa e eventual análise às imagens, na medida em que, se eventualmente tivesse acontecido, seria normal para quem vai fazer uma conferência de imprensa na sequência dos acontecimentos que o tivesse mencionado. Agora, do ponto de vista jurídico, não é o facto de uma das pessoas ter mencionado que isso tinha ou não ocorrido que irá determinar se há lugar à sanção ou não, ou se de facto a situação ocorreu ou não. Como disse, as imagens não são, na minha perspectiva, clarificadoras sobre se houve cuspidela ou não cuspidela. Houve algo, e esse algo, do meu ponto de vista, é suficiente para ser enquadrado no artigo que já mencionei, de um ato grosseiro. Seja a cuspidela, seja o deitar o fumo na cara de outra pessoa, parece-me que Ou da seja, forma... o importante não é aquilo que saiu da boca de Bruno de Carvalho. Podemos depois ter... O importante é que alguma coisa terá saído. Daquilo que é possível verificar, aparentemente sim. E se isso se confirmar, o que me parece é, para a infração, não seria necessário mais nada para que a mesma estivesse consumada. O que poderá, eventualmente, é considerar-se a gravidade da sanção, para a gravidade da sanção, se eventualmente for cuspo, se calhar a gravidade seria uma, e se for só um gesto de deitar o fumo na cara da pessoa, seria outra. Mas isso dependerá muito depois da análise que será feita pela comissão que irá analisar, que irá fazer a investigação deste caso, e que depois será, afinal, decidido pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Portanto, não me parece que seja esse o ponto que está em causa. Uma nota também, no caso do Presidente do Arouca, voltando um bocadinho atrás, eu não sei, eu acho que as imagens também não são absolutamente claras se há agressão ou não. Há, de facto, um gesto no sentido de haver uma tentativa, pelo menos, de agressão ao assistente de recinto esportivo e, como disse, o que será relevante nesse caso será perceber se houve ou não e depois isso terá importância na sanção que será eventualmente aplicada ao Presidente do Arouca. Muitos dos nossos telespectadores também referiram o facto de serem da reincidência de um e de outro, aliás, já foi aqui mencionado. Obviamente isso será um ponto a ter em consideração na eventual sanção a aplicar a qualquer um dos intervenientes neste Terão caso. castigos naturalmente agravados, uma vez que ambos são reincidentes, caso se comprove algum tipo de infração, neste caso em concreto. António Ribeiro Cristóvão, também queria ouvir a sua opinião, naturalmente, sobre o facto do diretor desportivo do Arouca não ter referido naquela conferência de imprensa aquele momento de Bruno de Carvalho. É relevante, não é relevante? Deveria tê-lo feito logo ali ou não? Como o Dr. João Coloni já salientou, é um dado que poderá ser irrelevante em todo este processo. Não deixa de ser, no entanto, importante, porque o facto de Bruno de Carvalho ter eventualmente ou cuspido ou lançado fumo sobre a cara do Presidente do Arouca, eu creio que é um ato suficientemente grave para que não fosse omitido na conferência de imprensa. Não sei o que é que terá contribuído para isso, para que o filho do Presidente do Arouca não tivesse mencionado esse facto, ou provavelmente não teria tido conhecimento daquilo que tinha acontecido na totalidade e, portanto, isso poderá ter sido a razão para que ele não tenha feito essa referência. De qualquer modo, parece-me que há, de facto, aqui a ausência de um facto importante numa conferência de imprensa em que o chefe de futebol do Arouca fez algumas afirmações, nem todas coincidentes com aquilo que nós vimos. Ele começou por dizer nessa conferência de imprensa que o Presidente do Sporting agrediu e insultou o Presidente do Arouca. Não é bem isso que se vê, pelo menos no início desta emissão das imagens recolhidas em Alvalade, e, portanto, há aqui uma série de incongruências que certamente serão desfeitas naquilo que será apurado pelo Conselho de Disciplina. Tem aqui, de facto, um papel importante a desempenhar. Esse órgão disciplinar da Federação Portuguesa de Futebol vai ter certamente que fazer aqui muitas averiguações, vai ter que estabelecer muitos confrontos entre aquilo que uns dizem e o que outros também dizem, até poder chegar a uma realidade. Como já dissemos aqui, ambos, tanto eu como o Dr. João Coloni, há aqui um aspecto que é relevante em tudo isto, é o facto das imagens provavelmente não terem som.
essa seria uma ajuda preciosíssima para que as coisas se clarificassem muito melhor e mais rapidamente. De qualquer modo, enfim, o Presidente do Conselho de Disciplina e os seus companheiros de equipa terão que trabalhar com os elementos de que dispõem, não deixarão de o fazer, provavelmente também, no mais curto espaço de tempo, mas não deixamos de considerar que esse mais curto espaço de tempo vai ser, de facto, se calhar, muito demorado. Há pouco eu conversava até aqui em privado com o Dr. João Clooney sobre um aspecto que tem a ver com isso, do ser ou não demorado e do castigo, de haver ou não um castigo demorado, porque sabemos que vai haver eleições no Sporting em março, portanto, o Presidente atual do Sporting termina o seu mandato em março. No caso de ele apanhar um castigo que vá para além de 3 ou 4 meses ou 5 meses, se ele, assumindo de novo uma candidatura e sendo de novo reeleito, se esse castigo se prolongaria depois no tempo quando ele tomasse posse. Ao que parece, sim. Sim, exatamente. Ao que parece, sim, portanto, se ele apanhar um castigo superior ao tempo que medeia daqui até à sua cessação de funções e, naturalmente, e à tomada de posse em funções a seguir, caso seja reeleito, o castigo depois, enfim, estender-se-á até à sua totalidade e, portanto, não haverá aqui qualquer, digamos, qualquer quebra do cumprimento da pena que lhe venha eventualmente a ser aplicada. Tivemos um telespectador, o Paulo Garcia, que referiu que os seguranças não podem tocar nas pessoas. Estamos a falar, neste caso em concreto, de um assistente de recinto desportivo que tenta, de certa forma, impedir que o presidente do Aroca se exalte mais no túnel do estádio José Alvalade. É assim mesmo ou, de facto, é a função dele é impedir... Eu não conheço o fundamento da afirmação do telespectador. Agora, a função do assistente de recinto desportivo é, evidentemente, procurar evitar situações de confronto, como se estava em vias de acontecer, e isso parece-me claro. Não acredito que, e pela forma como se vê nas imagens, quer dizer, que é apenas uma tentativa de acalmar e de afastar a pessoa dali. Agora, podemos discutir se houve algum exagero ou não na forma como terá agido. Não acredito que esteja, não vejo que esteja proibida no âmbito das suas funções. Aliás, quando se dá a eventual alegada tentativa de agressão ou agressão, ele até tem uma atuação de apenas solicitar alguma calma ao Presidente do Aroca. Portanto, eu compreendo, depois há aqui várias formas de ver o... E depois quando reage é mais em autodefesa, não é? Exatamente. Não, mas eu da atuação do assistente de recinto desportivo, que é possível verificar, quer dizer, acho que o mesmo, talvez no início se tenha sido um bocadinho a tentar agarrar os braços do Presidente do Aroca nas suas costas, um bocadinho quase a deter o Presidente do Aroca, mas o que se passa depois, não vejo que haja aí qualquer atitude menos correta. Há, de facto, um exagero, uma escalada de reação do Presidente do Aroca que não é aceitável e que cria uma imagem, e acho que esse é um ponto que não pode deixar de ser tido em consideração. Estamos a falar de presidentes de duas instituições desportivas relevantes, duas das instituições desportivas no futebol participaram nas competições europeias e as duas a fazerem este tipo de comportamentos que prejudicam e que criam grandes prejuízos para a indústria que ambos deviam proteger. E este é um ponto que me parece que está constantemente a ser posto em causa pelos nossos dirigentes desportivos e que, lamentavelmente, acaba por prejudicar de que maneira o futebol português. E há outro telespectador, o José Campos, António, que lhe dirige até uma pergunta. Se lhe pergunta que, neste caso, o que é mais importante? Se é a falta de respeito que existe de parte a parte ou quem tem mais culpa neste caso em concreto? Pois, eu creio que aqui haverá naturalmente uma divisão de culpas. Quer dizer, há uns que têm uma culpa mais agravada do que outros. E, neste caso, parece-me ser exatamente o Presidente do Aroca aquele que poderá ter extravasado muito mais daquilo que seria imaginável e que seria aceitável. Portanto, haverá, claro, mais culpa do Presidente do Aroca, mas não deixa de haver culpa também do Presidente do Sporting. Isso é uma coisa que creio que é reconhecida universalmente por todos aqueles que se têm, digamos que, aproximado deste caso. O que é pena, de facto, é que ele tenha acontecido, independentemente de quem tem culpa ou quem não tem culpa. O que é pena é que realmente isto tenha acontecido, porque é uma má propaganda que se faz de um desporto de que todos nós gostamos muito, de que os portugueses gostam particularmente. Isto é pena acontecer num país que é campeão da Europa, que ganhou recentemente o Campeonato da Europa,
estas imagens chegam lá fora e não contribuem em nada para o prestígio do futebol português. E depois também, como o Dr. João Coloni assentou aqui muito bem, trata-se de presidentes de 2 clubes que participaram e ainda participa outro nas competições europeias. Isso, digamos que, ainda agrava mais esta situação. Porque é verdade que o Arouca não é uma equipa de primeiro plano, está na Liga Principal, mas não é uma equipa de primeiro plano, tal como o Sporting. O Sporting é um clube com outras responsabilidades, mas de qualquer modo o facto de terem ambos participado nas competições europeias também lhe traz mais responsabilidades que, no caso presente, acabaram por não ser muito respeitadas. Dr. João Coloni, perguntava-lhe também se o facto de estarmos a falar de um caso que envolve 2 presidentes, se neste caso a moldura penal que existe pode ser mais grave precisamente porque estamos a falar dos 2 mais altos responsáveis dos clubes. Porque nós já tivemos um caso de um túnel, mas na altura com os jogadores de futebol, e temos esse caso ainda bastante presente, o túnel da Luz, a envolver uma situação que envolvia os jogadores do Futebol Clube do Porto, mas neste caso em concreto, por serem os 2 mais altos responsáveis, quer do Arouca, quer do Sporting. Isso em termos de castigo tem alguma ponderação ou não? Aqui o que o regulamento disciplinar da Liga prevê, e aqui uma pequena nota antes de responder à sua questão, que é o regulamento disciplinar da Liga, e eu não sei se toda a gente tem esta noção, é aprovado pelos próprios clubes. Ou seja, são os próprios clubes que decidem as regras que vão ser aplicadas durante a época desportiva. São eles que definem que comportamentos são considerados infrações disciplinares e são eles que definem que sanção é aplicada a cada comportamento. Muitas vezes vemos críticas por parte do comum espectador do futebol sobre por que razão um determinado comportamento é sancionado de determinada forma ou com uma sanção tão leve, etc. É preciso perceber que são os clubes que definem as suas regras. Se isto devia ser assim ou não, eu tenho algumas dúvidas. Respondendo diretamente à sua pergunta. João, e são os clubes que definem essas regras, enviando às Assembleias Gerais, onde esses regulamentos são aprovados, pessoas com qualidade, pessoas, de um modo geral, juristas, portanto sabem aquilo que estão a fazer. Mas vão devidamente industriados no sentido de colocar... A minha crítica não é tanto... É preciso compreender que são pessoas que estão a defender os seus clubes. Eu não entendo isso como uma crítica. Fazem no sentido de construir a moldura disciplinar que entendem mais adequada a reger a sua atividade. Agora, é preciso não esquecer que, para o comum do cidadão, que olha para alguma das situações que se passa, não compreende por que razão é que são estas as sanções que existem. Elas existem porque foram estas que os clubes escolheram para reger a sua atividade. Porque nós às vezes fazemos comparações, ainda agora há pouco tempo fazíamos comparações, por exemplo, com aquilo que poderia ter acontecido ao Mourinho, na Inglaterra, onde as coisas de facto são muito a sério. O Mourinho poderia ter ficado afastado dos estádios para sempre, o que era uma pena pesadíssima para um homem que já foi considerado o melhor treinador do mundo. Não é? Mas aí há os clubes da Inglaterra, e aquilo que, aliás, não é só aí na vertente disciplinar, é na vertente comercial inclusive, tem uma preocupação de defender em primeiro lugar a indústria. E depois, a partir daí, segue o resto. Não é, como infelizmente às vezes sucede em Portugal, que é em primeiro lugar a preocupação de defender a nossa dama e só depois então a indústria. Respondendo diretamente à questão que me tinha colocado, o regulamento disciplinar está dividido entre vários tipos de sanções e consoante o sujeito que a pratica. No caso dos dirigentes, há todo um capítulo direcionado apenas aos dirigentes. As sanções aplicadas aos jogadores estão num capítulo diferente. Portanto, há de facto uma separação entre um ato destes praticado por um jogador e um ato destes praticado por um dirigente. Seja ele qual for. Seja ele qual for. Eles estão expressamente divididos. O regulamento está expressamente dividido por infrações dos clubes, dos dirigentes, dos jogadores, dos árbitros, etc. Portanto, há uma separação clara sobre quem for o sujeito que a pratica. Mas só até por uma questão de curiosidade, as infrações disciplinares, quando aplicadas aos presidentes, são mais duras do que quando aplicadas aos jogadores ou não? Depende muito das situações que estão em causa. O que eu digo é, por exemplo, em relação ao Presidente, não há uma distinção clara para outros dirigentes, e poderia haver. Não duvido é que isso possa ser tido em consideração na altura de aplicar a sanção. Porque a representatividade de um Presidente não é igual, naturalmente, a de um outro diretor de um clube. Voltamos agora a ouvir os nossos telespectadores. Chamamos o Jorge Silva, que nos liga de Lisboa. Muito boa tarde, Jorge. Boa tarde. Cumprimentos a todos vocês, creio que me estão a ouvir. Estamos a ouvir, sim.
Eu queria começar por dizer que toda esta situação, antes de mais, envergonha o futebol e quem gosta de futebol, obviamente. Não concordo, eu acho que aqui não se pode atribuir culpa a isto ou aquilo por quem faz este tipo de figuras. Portanto, toda a gente faz este tipo de figuras é culpada. Agora, parece-me não ser verdade que se veja o Presidente do Arouca a vir logo de dedo em risto ou de dedo em punho, ou como quiserem dizer. O que se vê é, além de não se perceber o porquê do Sr. Bruno Carvalho estar ali tanto tempo, o que é que ele disse? Porque o Sr. Bruno Carvalho primeiro dirige-se ao Presidente do Arouca e é quando ele depois levanta o dedo. E isso é um facto que parece estar a ser omitido. E, portanto, o facto mesmo que tentasse agredir, eu acho que o tentar agredir não implica cuspir ou tirar com fundo para a cara, ou seja, por isso é do mais baixo nível e que envergonha de facto toda a gente. Há pouco o Sr. Ribeiro Cristóvão disse algo que eu concordo, que de facto aqui não há inocentes e culpados. Só não concordo quando ele diz que parece que o Arouca teve mais culpa, o Presidente do Arouca. Eu não percebo porquê, porque o que se vê de facto é, numa primeira instância, eu acho que não há nada mais grave do que atirar seja o que for para a cara das pessoas. Isso é visível. Alguma coisa se atirou para a cara do Presidente do Arouca. E depois é isto. É que nós, quando queremos fazer figura, portanto, e passar por pessoas de bem, por santos, por apregoar a moral e os bons costumes, faz-me depois confusão ler e ouvir os comunicados e as conferências sobre Nuno Saraiva e sobre Bruno Carvalho. E, portanto, eu quando ouço isso, acho eu, todos nós, quando ouvimos e lemos o que eles dizem, e o discurso tão real e tão ordinário, facilmente todos concluímos logo. Estas pessoas são incapazes de debater ou são incapazes de tirar com alguma coisa à cara de alguém. Acho que é logo uma conclusão óbvia que a gente tira. Para terminar, vou só dizer que falaram aí da questão do túnel da luz e portanto, eu ouço sempre dizer, o Sr. Ribeiro Cristóvão, nos seus debates e outros comentadores, que de facto a nossa justiça desportiva é branda. Eu concordo 100%. Acontece, quando foi o túnel da luz, a nossa justiça desportiva foi finalmente severa, teve finalmente coragem. O que é que aconteceu? Não descansaram quando não correram com essas pessoas do futebol português. E este é o futebol que nós temos. E já agora, o regulamento disciplinar na altura, creio, que era diferente do regulamento disciplinar atual que foi mudado. Mas isso só o Sr. Doutor aí é que me pode esclarecer. Muito obrigado a todos e boa tarde. Muito obrigada, Jorge Silva. Nesta altura, podemos ir em direto até ao estádio de Alvalade, ao encontro do repórter da SIC, Hélder Correia. Hélder, muito boa tarde. Que opiniões pudeste recolher sobre o incidente que teve um novo capítulo ontem, com a revelação por parte da SIC das imagens do que realmente aconteceu no dia 6 de novembro no túnel do estádio de Alvalade? É isso que eu também agora vou tentar perceber, qual é a opinião de quem por aqui está à espera do autocarro e é adepto, neste caso do Sporting. Como é que tem acompanhado esta polémica e a postura dos dirigentes desportivos no mundo do futebol? Eu não percebo muito de futebol, por isso não sei responder. Mas tem visto estas imagens, o que é que lhe parece? Há razão de um lado, mais razão do outro? Eu sendo do Sporting, o Sporting tem razão. E neste caso concorda com esta opinião? Não, eu não sou sportinguista e não estou lá muito a favor aí das opiniões do Bruno Carvalho. Penso que ali a parte do Arouca está com mais razão por aquilo que ele fez, acima de tudo. E pronto. Como adepto de futebol, como é que acha que os dirigentes se têm comportado, tanto do lado do Sporting como do Arouca neste caso? Em geral têm-se todos comportado muito mal. Estes casos dão uma má imagem ao futebol? Claro, principalmente ao futebol português, é verdade. O Sporting vai, dentro de pouco tempo, voltar a defrontar o Arouca. Acha que vamos voltar a ter imagens do género? Não, penso que não. Agora, com o acontecimento, penso que as coisas agora vão melhorar um pouco. Vamos ver. As pessoas mudam, como se diz, não é? Vamos lá ver agora se o Bruno Carvalho melhora ou piora.
Muito obrigado. Duas opiniões jovens sobre esta polémica que muito tem aquecido então este arranque da semana desportiva. Eu peço desculpa ter virado as costas à Câmara. Podemos tentar aqui outras opiniões muito rápidas. Boa tarde. Adepto de futebol? Sou, sim, senhor. Como é que tem acompanhado esta polémica dentro do estado de Alvalade entre o Sporting e o Arouca? Não sei. Não acompanhei muito, vi as imagens há pouco, ainda não tenho... Mas relativamente à postura dos dirigentes desportivos... Acho que tiveram os dois mal. Tanto um como o outro. Não percebi quem começou, mas acho que tiveram os dois mal. Independentemente de quem tem razão, é uma má imagem para o futebol. Sem dúvida nenhuma. Muito obrigado. É a opinião que vamos ouvindo por aqui, que realmente isto não dá uma boa imagem ao mundo do futebol. Eu vou tentar aqui recolher outra opinião. Junto a este jovem, boa tarde. Tem acompanhado esta polémica dentro do estado de Alvalade entre o Sporting e o Arouca? Não, não tenho acompanhado. Mas relativamente à postura dos dirigentes esportivos no mundo do futebol, o que é que pensa? Eu não penso nada, porque sou um bocadinho Benfica, não estou a par dessas situações. Mas independentemente do ser do Benfica ou do Sporting, acha que há um mau comportamento aqui de parte a parte? Eu acho que há um bocadinho, na realidade, eu acho que há um bocadinho. Mas eu não tenho muito comentário a fazer sobre isso. Muito obrigado. Opiniões tímidas nesta final de tarde aqui perto do estádio de Alvalade, mas, enfim, conseguimos dizer que, no geral, todos acham má a postura tanto da parte do Sporting como do Arouca e que isso, sim, Rosa, prejudica a imagem do futebol português. Obrigada, Hélder. Recordo aos nossos telespectadores que neste momento debatemos os incidentes em Alvalade depois do jogo Sporting-Arouca, da 10ª jornada do Campeonato Nacional. O Sporting na altura venceu por 3-0. A emissão está então aberta aos nossos telespectadores. Queremos ouvir a sua opinião. Para participar, ligue para os números de telefone 214161147 ou 214161148. Nesta altura, voltamos precisamente aos telefonemas e agora chamo o Vítor Madeira, que nos liga de Lisboa. Muito boa tarde, Vítor. A sua opinião? Boa tarde. Estamos a ouvi-lo, Vítor. Boa tarde. É muito prazer de estar a falar convosco. Mas, é assim, eu, para comentar estes incidentes, confesso que isto é de uma irresponsabilidade realmente que nunca se chega a pensar. Mas é complicado porque estes senhores, quando haviam de dar mais respeito realmente ao futebol e dignidade, isto realmente não acontece. Porque fala-se tanto que realmente eles vão ser os primeiros a dar um bocadinho de melhor devem suster o futebol e a alegria do futebol. Não é isso que acontece. Mas pronto, isto foi um pequeno à parte, é um pequeno lema que se passa, que isto é, no geral, é todos os dias, em todo o lado. Mas realmente, falando aqui daquilo que se passou, ou do que se pode ver, eu não sou Benfica, nem Sporting, nem Porto, nem nada, mas aqui vejo que os presidentes se encontram e realmente o presidente, que é lá do Norte, ele vem de mão em riste e realmente tenta agredir o Bruno Carvalho. Ele pode não ser muito boa pessoa, mas realmente ele é agredido primeiro. O que se passa a seguir? É evidente que a primeira pessoa que começa é sempre a culpada, é aquilo que eu penso. Pronto. Daí, o que se for o desenrolar dos acontecimentos, alguém há de responder por isso. Agora, o que eu não gostava, eu peço desculpa de mais uma, é que o que se passa nas televisões, pelo menos eu vejo em 3 televisões, comentadores afetos a um clube que é encarnado, que eu até gosto que o clube ganhe títulos, todos eles, mas vão para aí só dizer tudo e mais alguma coisa, vão tentar arranjar coisas que não se veem e depois, só para complicarem, parece que não podem ver as pessoas. Eles devem estar a ver muito mal, há coisas que levantam que não existem, pessoas que comentam até, uma delas que até é comentador de problemas, de outros problemas, e realmente vai para aí, para o futebol, perde a personalidade de todas as pessoas. Eu gostava de ver aí comentadores, mas era de outros clubes também, não era só do Benfica, do Sporting e do Porto, que só estão a tirar pedras aos telhados de vidro das outras pessoas.
E é só isso que eu tenho que dizer. Muito obrigada. Muito obrigada, Vítor Madeira. Resta uma boa tarde. Chamamos ainda o João Moutinho, que nos liga de Rio de Moro. Muito boa tarde, João. A sua opinião, por favor. Olá, boa tarde. Olha, eu, relativamente àquilo que tenho visto, eu penso que não são precisas 1000 palavras para explicar as imagens que eu vejo. E o que eu vejo é um indivíduo completamente histérico, o presidente do Aroca, a tentar agredir tudo e todos, e vejo uma pessoa pacata, sensata, no seu sítio. É o que eu vejo. Relativamente ao, enfim, ao dito cuspo, enfim, trabalhei muitos anos com imagem, aquilo só será cuspo se o presidente do Sporting tivesse estado a lanchar leite condensado. Sinceramente, não consigo ver cuspo naquela imagem. Já relativamente à posição do senhor comentador Ribeiro Cristóvão, que é uma pessoa que eu respeito há muitos anos, como comentador desportivo, eu reitero aquilo que um comentador anterior disse. De facto, o senhor Ribeiro Cristóvão, de há um tempo para cá, cada vez que se fala no Sporting e no Bruno de Carvalho, perde muito da sua, enfim, do respeito que ele sempre mereceu. É uma coisa que ele tem que pensar, enfim, é uma crítica apenas, porque de facto não tenho gostado da forma como ele o diz. Eu também sou crítico de muitas atitudes do presidente do Sporting, mas não chego ao ponto de ser faccioso. Boa noite e muito obrigado. Muito boa tarde, João Moutinho. Vamos agora até ao Feijó para ouvirmos o João Cordeiro. João, muito boa tarde. Boa tarde. Os meus cumprimentos para a senhora e para o painel. Só que eu acho que é lamentável os acidentes que ocorreram no estádio de Sporting. Eu acho que as pessoas têm que começar a respeitar isso mutuamente. Isso só vai envergonhar o nosso futebol. E, além disso, o Sr. Bruno Carvalho, ele que para, mas é de criticar os outros clubes e que faça as pazes com os outros clubes, principalmente com o Benfica, que são os 2 clubes maiores de Lisboa. Obrigado. Boa tarde. Muito obrigada, João. Ficamos novamente em estúdio. António, uma coisa é certa, independentemente das opiniões, algumas divergentes que ouvimos aqui, quase todos os telespectadores condenam aquilo que se passou nos túneis de Alvalade, a falarem em irresponsabilidade e em má imagem do futebol português, aquela que tanto o Presidente do Sporting como o Presidente do Aroca passaram. Sim, eu creio que não há alternativa. Opiniões como essas. O futebol sai menos prestigiado em situações como aquelas que se registaram no último jogo entre o Sporting e o Aroca, sem motivos aparentes, porque é verdade que o jogo foi tranquilo e foi calmo. Os jogadores disputaram uma partida muito viril, uma partida muito rija, mas sem nenhum incidente e, portanto, não havia nenhuma justificação para que isto depois no fim acontecesse. Porque o que é lamentável é que, quando nós deveríamos todos estar só a falar do jogo em si, dos 90 minutos que os jogadores disputaram lá dentro, a verdade é que o jogo passou perfeitamente ao lado de tudo isto e passou para primeiro plano o incidente que foi protagonizado pelos dirigentes do Aroca e pelo presidente do Sporting. E isso realmente é lamentável. Há uma ideia já muito antiga, que diz que, fazendo uma comparação entre o rugby e o futebol, que o rugby é um desporto de brutos praticado por cavalheiros e que o futebol é um desporto de cavalheiros praticado por brutos. Sem querer extrapolar do que se passa nas 4 linhas do jogo para aquilo que acontece nos bastidores, a verdade é que hoje estes acontecimentos fazem-nos recordar um pouco essa afirmação, que não é descabida de todo. Portanto, eu creio que incidentes como este
são perfeitamente escusados, são evitáveis. O futebol não beneficia nada com eles. Já tivemos, inclusive, a notícia, aliás, surgida pouco depois, de que o principal patrocinador das camisolas do Arouca notificou o clube no sentido de cessar o seu contrato, o que já é... Até averiguar exatamente ser tudo devidamente esclarecido, que aconteceu. O que para já, digamos que é uma boa lição e é uma atitude que se aceita perfeitamente e se compreende e que é um bom exemplo. Oxalá que os dirigentes tomem todos boa nota disto que aconteceu com o Arouca, porque isto depois pode ser extensível a muitos outros. E, portanto, o futebol não pode estar sujeito a situações deste tipo. Pelo contrário, o futebol é apaixonante e todos nós sabemos que há milhões e milhões de pessoas por todo o mundo a seguirem o futebol, mas a seguirem o futebol enquanto jogo e não o futebol enquanto cenas de bastidores que, de facto, nada o prestigiam e que, de um modo geral, não têm nada a ver com o futebol. João Lima Coluni, uma moldura disciplinar, imaginemos, mais rígida, poderia ser, de certa forma, dissuadora deste tipo de comportamentos, ou isto é mesmo uma questão cultural? É uma questão cultural, isso não há dúvida, mas também não há dúvida de que se existisse uma moldura de sanção mais gravosa, e se ela fosse efetivamente aplicada, porque é simples, aqui no caso da agressão, como já vimos, uma agressão a um steward, um assistente de recinto desportivo, daria 2 meses a 2 anos de suspensão para quem o fizer. A sanção, já por si, é grave. Um cenário de 1 ano de suspensão é um cenário que já traz transtorno relevante para a atividade de um presidente de um clube. A questão é, muitas vezes, a moldura existe, mas não é aplicada na sua plenitude. E, portanto, há aqui algum cuidado e algum receio de aplicar as sanções na sua forma mais gravosa. Mas porquê que acha que isso acontece? Pela repercussão, pela força natural que o futebol tem. Por pressões também? Eu não digo pressão no sentido de alguém fazer pressão junto do Conselho de Disciplina para decidir neste ou naquele sentido. O que acontece é, e nós tivemos um exemplo, por razões diferentes, porque tem questões jurídicas relativamente complexas na altura do caso do chamado Túnel da Luz, em que foi aplicada uma determinada sanção aos jogadores que estavam envolvidos, sanção essa que depois foi reduzida drasticamente na altura começada a aplicar a sanção pesada pelo Conselho de Disciplina e depois reduzida drasticamente pelo Conselho de Justiça. As razões que nesse caso envolviam uma questão jurídica, mas acima de tudo, e a percepção que as pessoas retiram ainda e muito das sanções que são aplicadas, é quando alguém é sancionado, não é sancionado pelo comportamento que teve, mas pelo clube, por ser do clube A, B ou C. E é esta a percepção que o público vai tirando. E aí, muitas vezes, apoiada por alguns dizeres de muita gente, no sentido que este jogador é punido com esta sanção, não porque esse, de facto, porque praticou o comportamento que é previsto no regulamento disciplinar e com uma sanção que está prevista no regulamento disciplinar, mas por ser o jogador do clube A. Porque se fosse o jogador do clube B, isso não aconteceria. Eu não digo que haja pressão. Há algum receio de quem está a tomar estas decisões, e muitas vezes compreensível, de o fazer aplicar na sua plenitude. E isso, de facto, já acontece. Voltamos a falar ainda sobre a questão da justiça desportiva, porque é de extrema relevância, sobretudo agora neste caso, mas nesta altura vamos novamente até Alvalade para darmos voz a alguns adeptos de futebol, Helder. Rosa, desta vez uma opinião no feminino, uma senhora que me abordou exatamente porque tem uma opinião muito crítica sobre esta situação. É uma vergonha o que se passa neste país e atitudes destas que não são dignas dos dirigentes e muito menos dos clubes que são sustentados pelos sócios todos, se chega a esta vergonha. Eu tenho vergonha do que se passa porque isto desvirtua o futebol. O futebol é um espetáculo que devia ter determinada qualidade e que está a perder, começando nos dirigentes. Independentemente do clube, esta não é a postura certa. É uma postura muito, muito errada que não desvirtua ninguém, nem presidentes, nem futebol, e acho que os adeptos devem estar envergonhados de tudo o que se está a passar. É bom que as pessoas repensem e que se é a altura de se ir embora, pois que se vão embora e que se limpe isto de vez. Certo? Neste caso, os adeptos também devem demonstrar isso aos clubes, é isso que acha? Eu acho que sim, porque é assim, os clubes sem adeptos não são nada. Os clubes são as direções e os adeptos, certo?
Muito obrigado. E agora não perca o seu autocarro. Muito obrigado pela sua opinião. Tínhamos aqui uma fila de pessoas para nos dar a opinião, mas entretanto somos apanhados também pelo movimento dos autocarros. Este senhor esperou um bocadinho. Pergunto-lhe qual é a sua opinião sobre esta polémica. Olha, eu acho que não devia haver esta polémica porque o futebol é uma festa e entrar nessa polémica penso que não deveria ser, porque só faz mau ambiente perante os clubes e as claques, principalmente as claques, que veem este envolvimento e depois fazem portanto, depois deixa de ser uma festa, isto depois fica complicado. Confessou-me há pouco que não é adepto do Sporting, mas independentemente do clube, sou benfiquista. Independentemente do clube, esta não é a postura certa, é claro isso? Que não é, claro que não é. O futebol, que eu estou a dizer, o futebol é uma festa e não vale a pena estarmos a andar com polémicas uns com os outros, penso que não vale a pena. Fazendo uma avaliação a este caso em concreto, há quem tenha mais razão, há quem tenha menos? Olha, para mim nem um nem outro, eu acho que aquilo que eu vi das imagens, que eu até vi não vi na televisão, vi nos jornais e acho que são atitudes que não se deve tomar. São atitudes, houve ali uma pancadaria, não sei, portanto, houve entre um presidente e outro presidente. Eu acho que isso não vale a pena entrar porque faz mau ambiente até ao próprio clube, aos próprios clubes uns dos outros. Quer dizer, agora, por exemplo, o Arouca tem que cá vir agora ao Alvalade. Eu penso que vai ser um bocado complicado, quer dizer, com esta polémica toda vai haver possivelmente mais confusões. Muito obrigado pela sua opinião. E eu também aproveito para dar também conhecimento de uma opinião que há pouco ouvíamos uma senhora que assume é adepto do Sporting, infelizmente ou felizmente, enfim, não apoia o presidente Bruno de Carvalho, ainda assim acha que o Sporting tem mais razão neste caso, mas a opinião geral que conseguimos aqui reunir junto ao Alvalade é que esta é uma má imagem que se está a passar para o futebol português. Muito obrigada, Hélder Correia. Nesta altura vamos novamente até Arouca, junto do Miguel Torrão. Pergunto, Miguel, se o silêncio se mantém aí em Arouca. Mais uma vez, boa tarde, Rosa. De facto, o silêncio impera aqui em Arouca. As pessoas que interpelamos dizem praticamente o mesmo que dizem em Alvalade. É vergonhoso para o futebol português aquilo que aconteceu e que a SIC mostrou em exclusivo. Estivemos no café onde Carlos Pinho, presidente do Arouca, é cliente habitual. Não estivemos com o presidente do Arouca, falámos com algumas pessoas que estão ligadas ao clube, mas também não querem prestar depoimento, preferem aguardar pelo verdito final do Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol, mas vão dizendo também que há outros problemas em Arouca mais importantes do que este caso em Alvalade. Vamos continuar por aqui, a aguardar que alguém se disponibilize para dar a opinião sobre as imagens que a SIC transmitiu em exclusivo. Não é fácil o papel do repórter nesta altura, tentar interpelar as pessoas, convidá-las a esta conversa, mas de facto, como dissemos no início, o silêncio sobre este caso impera aqui em Arouca. Muito obrigada, Miguel Torrão. Ficamos em estúdio. Vamos novamente junto do advogado, especialista em Direito Desportivo, João Lima Coluni. Falávamos um pouco da imagem da justiça desportiva, daquela que é a percepção das pessoas em relação às decisões que se tomam por essa mesma justiça desportiva, que normalmente é má. E é baseada naquilo que podemos designar vulgarmente como clubite. Eu volto a dizer, há uma percepção que me parece que existe, muito causada pelo desconhecimento das regras que esta justiça desportiva tem que aplicar. Muitas decisões, de facto, são incompreensíveis para o cidadão comum, porque não consegue entender como é que determinado comportamento é sancionável com uma multa. Um exemplo claro e mais recente, as expulsões dos treinadores durante um jogo. Para muita gente é difícil compreender porque é que no jogo a seguir o treinador está lá, impávido e sereno, a fazer o seu trabalho, quando no jogo anterior tinha sido expulso. Isto foi uma opção dos clubes. Ou seja, aquilo que por vezes é a alegada má imagem que se tem da justiça desportiva, muitas vezes não decorre da decisão em si, mas decorre da lei que as pessoas que têm que decidir têm que aplicar. E isto vê-se. Aliás, houve um telespectador que mencionou o facto de ter havido uma alteração neste regulamento disciplinar. Aliás, há várias, é um regulamento que está em constante mutação, normalmente de época para época, mas no caso do chamado Túnel da Luz, na altura os jogadores do Futebol Clube do Porto, que terão agredido um steward, foram punidos com uma sanção muito mais pesada, pela altura acho que se designava Comissão Disciplinar da Liga, porque a figura do assistente de recinto esportivo não estava expressamente prevista no
no regulamento disciplinar. Daí depois ter sido incluída a seguir a esses acontecimentos, porque entendeu-se que havia uma lacuna. E a Comissão Disciplinar da Liga, numa decisão que concorde ou não com o seu resultado final, uma decisão fundamentada em que se consegue compreender para quem a lê todos os passos do raciocínio que foi utilizado por quem decidiu, acabou por entender que o assistente de recinto desportivo deveria ser considerado um agente desportivo, tal como, aliás, curiosamente, depois veio a ser consagrado. E decidiu enquadrá-lo como assistente de recinto desportivo e fez a tal sanção mais pesada. Quando houve o recurso para o Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol, o Conselho de Justiça entendeu que, não estando expressamente previsto que o assistente de recinto desportivo era um agente esportivo, a única equiparação possível era a espectador. Portanto, o Conselho de Justiça entendeu que a figura do assistente de recinto desportivo se equiparava a um mero espectador do jogo. E, portanto, a sanção que era passível de aplicação num caso desses era muito inferior, porque era assim que estava terminado. Qual é que foi a interpretação que as pessoas retiraram disto? Não ligaram à questão do ponto de vista jurídico, naturalmente. Entenderam que foi uma que foi a favor de um determinado clube, outra foi a favor de outro clube. O que eu digo é, nunca vai haver ou melhor, vai haver sempre esta sensação, porque as pessoas, quando falam de futebol, tendem a esquecer muitas vezes a razão para ligarem mais ao coração, mas muitas das decisões que as pessoas não compreendem decorrem da aplicação correta da lei. Lei essa que os clubes aprovaram, e esse é o único ponto que eu volto a tocar, no sentido que, eventualmente, não devia estar na disponibilidade dos clubes a decisão sobre as regras disciplinares que são aplicadas, porque isto, quer se queira, quer não, são os órgãos da justiça desportiva que aplicam poderes que o Estado delegou nas federações. E, porventura, se calhar, estes regulamentos não deviam ser aprovados pelos clubes, mas sim por entidades que, de facto, não olhassem para estas atuações com um ponto de vista interessado. Porque isto, quer queremos, quer não, quem decide isto está interessado nas sanções que são aplicáveis. António Ribeiro Cristóvão, parece-lhe que seria mais sensato precisamente que o regulamento fosse aprovado por um órgão externo e não pelos clubes? Sim, dadas as razões já invocadas aqui pelo Dr. João Colónio, parece-me perfeitamente adequado. Porque aquilo que nós temos visto muitas vezes é que, por exemplo, um treinador é expulso, depois, no domingo seguinte ou no jogo seguinte, está sentado no banco e paga uma multa de 30 e poucos euros. É perfeitamente inaceitável. Quando nós olhamos, por exemplo, para o que se passa na Inglaterra ou na Espanha, não há comparação possível entre aquilo que é a aplicação da disciplina e da justiça nesses países e aquilo que acontece com Portugal. Há aqui, de facto, um fator que contribui muito para isto. É que os clubes são eles próprios a aprovarem as leis que os vão beneficiar ou punir e, portanto, parte do pressuposto que eles tendem sempre a que as coisas aconteçam de forma a que lhes sejam mais favoráveis. Porque, muito embora sabendo que os clubes, de um modo geral, enviam como seus representantes às Assembleias Gerais pessoas com formação jurídica, a verdade é que muitos deles levam a cartilha já escrita e, portanto, e recomendações já muito expressas no sentido de aprovar os regulamentos de uma determinada maneira. Raramente ouvimos falar em conflitos nas Assembleias Gerais onde os delegados dos clubes não estão de acordo, sobretudo quando se trata de apreciar, discutir e votar matérias deste tipo. Portanto, há aqui, de facto, um problema gravíssimo, mas que é um problema de sempre que tem a ver com estes regulamentos. E eu creio que, de uma vez por todas, o futebol português, que tem tido tantos avanços em tanta coisa, o futebol português, que nesta altura é campeão da Europa, e eu acentuo aqui este aspecto que me parece importantíssimo, o futebol português, que é campeão da Europa, tem que começar a reger-se, de facto, por outros princípios que não estes que têm sido as suas normas até aqui. Porque não o prestigiam, não o dignificam, e quando chegamos a situações deste tipo, as coisas ainda se tornam mais complicadas, porque vêm ao de cima as maiores fragilidades dos regulamentos, vem ao de cima a ineficácia dos regulamentos e também de as pessoas que os fizeram. Deixe-me acrescentar uma coisa aqui, Rosa, de que ainda não se falou aqui e que me parece que poderá ser uma peça muito importante em todo este processo. É a presença dos delegados da Liga. Já vamos falar então dessa questão e ainda bem que a traz para debate, porque de facto ainda não falámos do papel dos delegados da Liga, mas nesta altura tenho a informação que temos que ir em direto até Alvalade, porque o Hélder Correia tem mais adeptos de futebol para darem a sua opinião sobre este caso. A 2 minutos de
A 2 minutos, Rosa, de arrancar este autocarro, vamos ter 2 opiniões muito rápidas deste jovem. Como é que tens acompanhado esta polémica em torno do Sporting do Arouca? Eu tenho visto que o presidente do Arouca é que teve a culpa ao ter insultado o Bruno Carvalho. Acho que os dois treinadores iam chegar a uma razão e falar entre os dois e não estarem a ir depois do jogo irem falar e dizer que um é que teve culpa e o outro é que teve. Vai correr bem o jogo entre o Arouca e o Sporting para a Taça da Liga? Vai ser complicado porque já os dois presidentes estiveram a discutir entre si. Vai ser complicado agora poderem voltar a falar amigavelmente. Muito obrigado. Este senhor também há pouco me confessava que viu as imagens e também tem uma opinião sobre quem é que tem mais razão e quem é que tem menos. Sim, pelo que eu vi nas imagens, na verdade, eu penso que o presidente do Arouca foi agressivo para o Bruno Carvalho e, na verdade, acho que não havia necessidade nenhuma de fazer o que fez. Não havia. E ficará tudo resolvido até o próximo encontro entre os dois? E assim, eu acho que a picardia que está aqui, a maneira como eu vi o Bruno Carvalho, eu acho que aqui a picardia vai continuar, porque isto não vai ser fácil. A maneira agressiva que eu vi o presidente do Arouca, eu acho que eles vão... Aqui vai se manter. Como adepto de futebol, acha que esta postura é a postura certa? Ou seja, pergunto-lhe, é importante esclarecermos isto ou é importante jogar-se à bola? Indiscutivelmente, isto não favorece nada ao futebol, isto só dignifica, só prejudica o futebol. Só prejudica porque é assim, tanta camada jovem que o Sporting tem aqui e, na verdade, ver o presidente dele a fazer o que fez, portanto, apesar de não fazer, mas fez e envolveu-se. Acabou por ser envolvido na situação, acho que não favorece nada a situação. Vamos lá ver se não perde o autocarro. Muito obrigado pela sua opinião. Enfim, 2 opiniões mais concretas sobre quem tem mais e quem tem menos razão no futebol, ao contrário de todas as outras que fomos recolhendo ao longo deste final de tarde, Rosa, mas o sumo é que o futebol português está a perder neste momento. Exatamente, Hélder. António Ribeiro Cristóvão, agora volto assim. Queria trazer para a análise a questão do papel dos delegados, porque é de suma importância perceber exatamente o que é que vai ser dito e o que é que vai ser escrito pelos delegados. É um papel importantíssimo, diria mesmo decisivo, porque até agora ainda não se falou neles. Havia 2 delegados da Liga nos corredores de Alvalade e, portanto, espera-se também que eles tenham visto e ouvido tudo e que tenham reproduzido com fidelidade nos seus relatórios aquilo que de facto se passou, para que a partir daí também o Presidente do Conselho de Disciplina e a sua equipa recolham elementos que os habilitem a tomar uma decisão justa, porque o que se pretende aqui é a tomada de uma decisão justa. Penalize quem penalizar, mas isso é que é realmente aquilo que está em primeiro lugar em equação. De facto, não se falou ainda nos 2 delegados que estiveram neste jogo. Vêem-se nas imagens, já foram inclusive sinalizados nas imagens, como sendo as pessoas que estão ali por perto e, portanto, devem ter ouvido tudo. Curiosamente, não se falou neles, nos observadores, nos delegados, não se falou neles praticamente nada até aqui. Mas eu creio que o seu papel também poderá vir a ser relevante em todo este processo, porque depende também muito deles aquilo que será a matéria de análise do Conselho de Disciplina. Agora vamos ver se eles não fazem como muitas vezes acontece. Isto é, se não omitem ou dizem que não estavam presentes por qualquer razão, que tinham gente à frente e não ouviram. Vamos lá ver o que é que de facto vai advir daqui. Mas eu creio que vai ser uma peça importante, da qual não se tem falado muito, mas que poderá ser decisiva em tudo isto. João Lima Cunha também concorda com esta ideia, da relevância do papel dos delegados, particularmente neste caso? É evidente. É aquilo que for transmitido oficialmente por quem, de alguma forma, tem responsabilidade também na organização do jogo, terá um peso, até porque, à partida, pessoas imparciais que apenas estão em representação da Liga, terá um peso absolutamente fulcral naquilo que será a interpretação que, por um lado, em primeiro lugar, a Comissão de Instruções e depois o Conselho de Disciplina irá ter deste caso. São pessoas que têm por obrigação fazer uma explicação de tudo o que terá ocorrido e, portanto, não acha que seja. Já ouvi dizer, não sei se é verdade, já ouvi dizer que são 2 dos melhores delegados que a Liga tem. Portanto, era bom sinal. Espera-se o melhor. Não, evidentemente, mas lá está. O que normalmente acontece é os relatórios que venham a ser produzidos têm um peso relevante, mas podem, de alguma forma, ser contraditados se haja prova que demonstre que aquilo que lá consta não corresponde totalmente àquilo que efetivamente ocorreu. Eu diria que
mais do que tudo, os relatórios poderão ser importantes para percebermos o que é que terá sido dito, qual é que era o ambiente, o que é que foi transmitido por cada uma das partes, porque as imagens, mais do que tudo, são claras e, portanto, não há nada. Necessitam é de ser enquadradas. Exatamente, só falta o enquadramento que poderá ser feito por essas pessoas, se é que essas pessoas viram tudo. Também consta. E ouviram. Convém perceber exatamente isso. Nesta altura, vamos novamente junto dos nossos telespectadores. Chamo agora a Vanessa Alves, que nos liga de Lisboa. Muito boa tarde, Vanessa. A sua opinião? Boa tarde. É o seguinte, eu queria começar por dizer que eu sou do Sporting, serei sempre do Sporting e acima de tudo está o Sporting. E dito isto, o Sporting fica e as pessoas passam, e sempre foi assim e sempre será. Eu não sou propriamente apoiante do presidente do meu clube, não respeito muitas vezes as atitudes que ele tem tomado. No entanto, neste caso concreto, eu antes de saber de qualquer coisa falei com uma pessoa que lá esteve, uma pessoa que me é muito próxima, que trabalha com a Liga e que presenciou tudo e que me explicou o que é que se tinha passado. E aquilo que essa pessoa me explicou coincide exatamente com as imagens que a SIC ontem divulgou. E aquilo que se vê é um homem completamente translocado na casa dos outros, a esbracejar, a insultar, não se vê o que é que ele, não se ouve o que é que ele diz, mas vê-se perfeitamente a atitude da pessoa em questão. E não se compreende como é que há pessoas que pensam que a culpa foi de quem estava na sua casa, à espera, supostamente, do seu pai, numa área que pertence tanto a uns como a outros. Portanto, eu não percebo como é que há pessoas que podem dizer que o senhor do Aroca, aquele senhor que passa naquelas imagens, completamente deslocado, que tenha razão. Não consigo compreender. Em relação à cuspidela, bom, eu acho que ele não lhe cuspiu. Quem é que nunca se alterou? Eu já me alterei muitas vezes, infelizmente, acho que toda a gente já se alterou e basta uma pessoa falar um bocadinho mais alto e a saliva sai. É normal, toda a gente sabe que isso é normal. Eu não acredito, por muito inconstante e irreverente e às vezes rude que o Sr. Bruno de Carvalho possa ser, eu não acredito que ele lhe tenha cuspido de propósito. Não acredito. Também não acho que aquilo seja fumo de cigarro eletrónico, porque o fumo de cigarro eletrónico é diferente, acho que dá para perceber. Agora, cuspir de propósito, eu não acredito que ele tenha feito uma coisa dessas. Se eu tivesse feito, também eu era a primeira pessoa a dizer que estava errado, que não concordo com isso. Mas eu não acredito que ele tenha cuspido. Aquilo que se vê é um homem completamente louco a tentar agredir toda a gente e depois vão para uma conferência de imprensa, vai o filho dele para uma conferência de imprensa, dizer que foi tudo ao contrário daquilo que se vê nestas imagens. Completamente tudo distorcido. Estas pessoas são conhecidas por serem conflituosas, por serem mal formadas. O ano passado, a mesma pessoa que me é próxima e que me contou o que se passou em Alvalade, a mesma pessoa presenciou no Restelo uma cena deplorável. Não escaparam dirigentes do Belenenses, não escaparam delegados da Liga, não escapou ninguém à ira e à fúria deste senhor. O próprio treinador do Aroca estava junto a essa pessoa que me é próxima e que me relatou as coisas, em Alvalade, a semana passada, e disse a essa pessoa que ele um dia destes, num lado qualquer, ia ter uma surpresa desagradável, porque isto não são comportamentos de ninguém. Ele devia ter atenção e devia pensar que tem idade para ter juízo, não é para ir para a casa das pessoas ofendê-las. O que ele já fez ao Manuel Fernandes, o que ele já fez ao próprio Rui Costa em Aroca. Toda a gente sabe disto e as pessoas continuam a desculpá-lo. Fica tudo a olhar, ficou tudo completamente em estado de sítio, em Alvalade, naquela noite. Ninguém está à espera que um senhor, que devia ser um senhor, tenha aquele tipo de atitude. Portanto, nesta situação, concretamente, eu estou do lado do Sporting e do lado de quem representa o Sporting. Embora, reitero, não seja apoiante de Bruno de Carvalho, não tenha votado nele e provavelmente não vou votar nele em março. No entanto, nesta situação, o Sporting tem razão. Pronto, agradeço imenso terem deixado entrar em direto mais uma vez. Nós é que agradecemos muito. Obrigada, Vanessa.
Chamamos ainda o Carlos Caires, que nos liga do Funchal. Muito boa tarde, Carlos. Estou sim, muito boa tarde. Primeiro de tudo, parabéns ao programa da SIC, que isto é um programa fantástico. Eu não sou sportinguista, não sou do Aroca, mas falo em prol do futebol nacional. Eu acho que isto é uma vergonha, termos dirigentes, seja de um, seja do outro, a fazerem coisas destas. Eu pergunto, por exemplo, ao Dr. João, ao advogado que está aí, eu pergunto se o Bruno Carvalho também não terá que ser punido, porque o Bruno Carvalho gosta de arranjar confusão. Qualquer coisa que acontece ao Benfica, qualquer coisa que acontece aos dirigentes do Benfica, este assunto não tem nada a ver com o Benfica, e depois ele na conferência de imprensa teve que falar do Benfica. Eu sei que o Benfica incomoda muita gente, mas acho que isto é uma perfeita idiotice, o que se passa no futebol nacional. Porque isto já não é futebol, isto é uma autêntica guerra que se passa aqui. E estão a denegrir a imagem do futebol. Quando Portugal foi campeão europeu, isto, ao meu ver, é uma tristeza. É muito triste ver o que se passa no futebol nacional. Eu vi as imagens várias vezes. Claro que vemos que o dirigente do Aroca foi quem provocou, sim senhor, foi quem provocou, fez o que fez, uma falta de educação extrema, mas o senhor Bruno Carvalho também teve uma atitude muito má. Seja cuspidela, seja fumo, seja o que for, é falta de educação. Portanto, não vamos defender o Bruno Carvalho, porque o Bruno Carvalho, desculpem a minha opinião, mas devia abrir um infantário, porque para caixinhas é o que ele tem mais jeito. Eu agradeço imenso me terem deixado de participar no programa e é isto tudo. Muito obrigada, Carlos. Resto de uma boa tarde. Vamos agora até à Amadora para ouvirmos a Silvina Guadalupe. Muito boa tarde, Silvina. Muito boa tarde. Obrigada por me deixar entrar no programa. É a primeira vez que eu participo em qualquer programa, ou desportivo, ou de política. Mas estou em minha casa, estou reformada, descansadinha, tenho visto as imagens e há uma determinada altura, agora do programa, que eu penso, este mundo está louco. Eu vejo umas imagens onde vejo um senhor que eu não sei se ele é da Aroca está agora muito famoso. O senhor para lá, para cá, virar-se, olhar, e de repente vejo ele empurrar alguém, um homem que penso que é o Bruno Carvalho, está com uma mão no bolso, com a outra está com uma cigarrilha, e o senhor chega-se ao pé dele, está-lhe a empurrão, e o Bruno Carvalho provavelmente deve ter reagido ao cuspidela, ao fuminho, ou não lhe ter espetado se calhar um murrozito, tal como o senhor fez. Eu sei que é feio estar a dizer isto, mas no mundo da loucura tem que me permitir que eu também tenha assim uma loucurazita. E o senhor reagiu, qualquer pessoa reagia. Bruno Carvalho, Simone de Oliveira, o Chico da Esquina, ia reagir. O que se vê depois é o senhor completamente maluco, daqueles que lhe é permitido tudo, acha ele, já com alguma idade de cabelinhos brancos, devia ter juizinho, a bater em tudo quanto mexia, no segurança, etc, etc. É feio o senhor que começou, também é um bocadinho feio o senhor que reagiu, mas por amor de Deus, eu sou muito calma, mas se alguém me bater ou empurrar, leva de certeza absoluta. Agora, o que mais me espanta são os comentários, é feito, entrevistas às pessoas na rua, e depende da cor dos óculos, assim é a interpretação. Mas o adepto comum, ainda eu desculpo, os são cultos, outros não são tanto, outros vêm com óculos verdes, vermelhos, encarnados, como querem. Agora, eu ontem vi por acaso e tive curiosidade de estar a assistir a vários programas sobre desporto, na RTP, na TVI, Curiosamente, vejo dirigentes esportivos, está-se a pedir que haja lisura, que haja o exemplo, não sei o quê. Tudo bem, aquilo aconteceu, um fez, outro reagiu. Agora, ontem na calma de vários programas desportivos, os dirigentes do Benfica, em bloco, a acusar, ainda ninguém sabe ao certo, nem eu sei. Há só umas imagenzinhas, o que é que disseram, o que é que cada um ofendeu mais ou menos, ninguém sabe, penso que as imagens ainda não saíram cá para fora. Todos culpam, tal qual donzelas que nunca fizeram nada, estão-se a esquecer o famoso túnel da luz,
alguns, mas não é só famoso por isso. Jogadores de hóquei que saíram lá não sei como, sportinguistas, um infelizmente já morreu, caros entendiados, mas há aqui alguém inocente. O Sr. Bruno de Carvalho agora é culpado, se calhar, do Trump ter ganho na América. Haja vergonha. E já agora, o senhor é o mesmo, Rui Costas, etc, etc, mas onde é que estará a culpa? Será no Bruno de Carvalho? Ontem a Lua também, há 68 anos, que não estava tão grande a culpa. É do Bruno de Carvalho. Boa tarde, obrigada. Muito obrigada, Silvina, pela sua participação. Ficamos agora em estudo até ao final do nosso programa, porque também já estamos na reta final. João Lima Coluni, é importante perceber se Bruno Carvalho estava numa área destinada ao clube visitante ou não. E falo nisto porque foi referido por uma das nossas telespectadoras esta questão. Bem, como já transmiti algumas vezes, o que me parece aqui é se estava ou não estava, poderá ter relevância para se perceber, se descobrirmos qual era o motivo, se a área de facto era reservada à equipa visitante, tentar perceber por que razão é que o senhor se encontrava naquele local. Mas quer dizer, daí se o senhor estiver naquele local por um motivo válido que seja, não é por esse motivo que me parece que vai surgir algum problema do ponto de vista disciplinar. Esta manhã, na conferência de imprensa que deu e em que falou também sobre o que se passou, Bruno de Carvalho referiu que estava naquele espaço à espera do seu pai. Quer dizer, teremos que verificar se isso corresponde ou não à verdade e no eventualidade de ser. O que eu acho que é importante nós percebemos aqui é se de facto o Bruno de Carvalho estava naquele local, se estava à espera do pai, senão nós nunca vamos saber verdadeiramente. Temos que acreditar naquilo que nos é dito, porque até prova em contrário é assim que eu acho que se deve fazer. O que se passa depois, começa e de facto acho que é inequívoco para todos que há, pelo menos sem ouvir, e volto a repetir, sem ouvir o som, é inequívoco que há alguém que parece dirigir-se, o que o Presidente da Aroca é que parece dirigir-se ao Bruno de Carvalho. A partir daí, ambas as partes, não há nenhuma que fique isenta de responsabilidades, a meu ver. O que me preocupa é, se calhar este assunto poderia ter sido encerrado, assumindo ambas as partes que os comportamentos não foram os melhores e pondo uma pedra sobre o assunto, mas hoje, infelizmente, não deixámos de ver uma conferência de imprensa em que, para além do que agora mencionou sobre a razão para estar naquele local, há um conjunto de expressões e de forma de falar de um outro dirigente esportivo, o Presidente do Aroca, que só prejudica a situação e que, a meu ver, inclusive, pode ser enquadrada também essa conferência de imprensa em alguns dos artigos previstos no regulamento disciplinar. Ou seja, a conferência de imprensa que Bruno de Carvalho deu hoje, de certa forma, também pode ser sancionada, uma vez que, a determinada altura, ele usa expressões menos simpáticas para com o Presidente do Aroca. No fundo, menos simpáticas. É uma não, há aqui um ponto que nós temos que, de uma vez por todas, compreender. Até os próprios clubes decidiram prever preceitos no seu regulamento disciplinar que punem a utilização de expressões grosseiras dirigidas a agentes desportivos em geral, dirigentes expressamente mencionados no artigo. E em virtude do exercício das suas funções, quer dizer, ele está a fazer aquelas expressões por ser o Presidente do Aroca, pelas funções que a pessoa, Carlos Pinho, exerce. Portanto, o que me parece é que, se Bruno Carvalho podia ter posto um ponto final sobre o assunto dizendo aconteceu isto, como viram nas imagens, deixarei para os órgãos competentes a possibilidade de decidir. Não, decidiu escalar uma vez mais nas palavras, no tom, naquilo que diz. E isto prejudica. E é engraçado que, para além de me parecer passível de preencher este artigo da lesão da honra e da reputação dos dirigentes esportivos, o que eu lamento é que os clubes não pensem em criar um preceito no qual se proteja, que o bem jurídico que se proteja seja a própria competição, o bom nome da própria competição. Existe um artigo que o prevê, mas de uma forma muito supletiva e que só se aplicará em último caso e apenas para infrações praticadas expressamente pelos clubes, artigo esse que não existe, por exemplo, para os dirigentes. E se calhar devia existir algo que punisse aqueles que, de alguma forma, prejudicam a competição, prejudicam a atividade e evitam
que ela possa evoluir com cada vez melhores patrocinadores, etc. Acho que temos, se calhar, pensar não só em tentar evitar isto, obviamente, mas em criar mecanismos que nos garantam que as pessoas percebem que, em primeiro lugar, tem que estar a competição. Cada um defende a sua cor, não põe isso em causa, mas temos que defender a competição em geral, porque só isto é que vai beneficiar todos os que nela participam. Ribeiro Cristóvão, esta manhã também ouvimos Bruno de Carvalho recusar a ideia de que vai ser castigado. O presidente do Sporting diz alguma coisa do género: já tenho o meu castigo por ser parte do mundo do futebol. O que é que lhe pareceu esta declaração de Bruno de Carvalho? E são as autodefesas dele a funcionar, como é evidente. Ele está a tentar, desde já, constituir-se, para além de arguido, eventual arguido, está a tentar constituir-se também como testemunha de si próprio e, portanto, a dizer que não teve culpas e que espera por isso não ser punido. Acrescentou essa afirmação que me pareceu descabida, pareceu-me deslocada, quando ele diz que tem pena de estar neste mundo do futebol. Quer dizer, ninguém o obriga a estar neste mundo do futebol. Portanto, está por sua vontade própria e tem-no feito de forma persistente e insistente e com todas as ideias de que não está disposto a abandonar. Portanto, essa afirmação é que me parece realmente deslocada daquilo que tem sido a sua própria conduta, do que têm sido as suas afirmações, porque ouvir o presidente de um clube dizer que tem pena de estar neste futebol podre, neste futebol, enfim, degradado, é de facto começar a pensar que a pessoa que julga de si própria, que se calhar que está mais no futebol. Portanto, o problema é exclusivamente dele, que fez a afirmação, e portanto é por essa afirmação que ele tem que se responsabilizar. Sendo que é uma declaração que prejudica o próprio futebol. Quer dizer, há sítios próprios para exercer os seus poderes, para dizer o que tem a dizer, vir publicamente manchar mais uma vez o nome no futebol, dizendo, quer dizer, o meu castigo é estar aqui. Isto prejudica para quem vê. Claro. Quem é que é a pessoa, quem é que é o patrocinador que pretende investir numa determinada atividade em que os seus intervenientes dizem que é um castigo estar nela? Quer dizer, o que me preocupa e aquilo que vejo constantemente acontecer é, e não é só, e não é caso único, não façamos de Bruno de Carvalho o caso da única pessoa que prejudica com este tipo de declarações. Não, é algo reiterado. Houve muitas pessoas que o fizeram no passado, eventualmente já não o fazem hoje com tanta assiduidade, mas vezes sem tema acaba por acontecer. As pessoas têm que parar, pensar só no momento e no seu clube. Pensem no seu clube, defendam-no, mas protejam também aquilo que todos nós gostamos. João Lima Coluna e António Ribeiro Cristóvão, muito obrigada aos dois. Obrigado. A nossa emissão fica por aqui. Às 7 da tarde, a Teresa Dimas atualiza toda a informação. Boa tarde.